Os fundos imobiliários são uma das classes de ativos mais seguras do nosso país. E mesmo assim, eles possuem alguns riscos que podem acabar prejudicando os investidores e até mesmo dar um grande prejuízo. Então fica aqui no vídeo até o final que eu vou te mostrar os 3 maiores riscos dos fundos imobiliários. Seja bem-vindo aqui no canal, eu me chamo Rudinei, eu sou investidor da Bolsa de Valores, já invisto em fundos imobiliários há mais de 3 anos e criei este canal para ajudar pessoas a alcançar a independência financeira através dos investimentos. Então se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve no canal e deixa o like. Me ajuda a levar esse conteúdo aqui para cada vez mais pessoas, combinado? Bom, então vamos lá começar o conteúdo. Como eu disse, eu já invisto em fundos imobiliários há mais de 3 anos, agora no final desse ano vai completar aí 4 anos que eu estou investindo em fundos imobiliários. Aí eu faço aportes pequenos todos os meses nesses últimos quase 4 anos. Afinal, não é todo mundo que consegue, né, investir 10 mil, 20 mil, 30 mil reais de uma vez. Eu recebo o meu salário, pago as minhas contas e o que sobra ali, uma parte eu separo para estar investindo em fundos imobiliários e também algumas ações. Eu posso mostrar aqui para vocês a minha carteira uma hora dessa, se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários que eu mostro aí a minha carteira de fundos imobiliários e também de ações. A de fundos imobiliários eu já mostrei aqui, mas eu posso mostrar também as ações que eu tenho na minha carteira. Bom, então, como eu disse, eu faço aportes pequenos todos os meses, assim como a maioria dos investidores, né? Eu comecei a investir com R$ 39,00, então o meu primeiro aporte em fundos imobiliários foi de R$ 39,00 no fundo imobiliário MXRF11, lá há quase 4 anos atrás. Por isso é tão importante a gente não colocar o nosso capital a risco. A gente sabe como é difícil você ir juntando ali de pouquinho em pouquinho, investindo todos os meses, e a gente não pode colocar esse nosso capital a risco. Não é muito difícil a gente juntá-lo. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com os fundos imobiliários. Eu digo que eles são seguros, sim. São uma classe de ativo, uma das classes de ativos mais seguras para se investir aqui no nosso país, mas eles têm alguns riscos e a gente tem que ficar atento para não acabar tomando prejuízo. Afinal, a gente não pode colocar o nosso capital a risco. Como diz Warren Buffett, a primeira regra dos investimentos é não perder dinheiro. A segunda regra é nunca esquecer a primeira regra. Primeiro a gente se preocupa em não perder e depois a gente ganha, beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou te mostrar os 3 principais riscos de se investir em fundos imobiliários. Começando aqui pela vacância, que é um risco dos fundos de tijolo. Existem basicamente 2 tipos de vacância nos fundos imobiliários. Primeiro é a vacância física, que diz respeito a quantos imóveis ou quantos metros quadrados do imóvel estão locados. Portanto, ela corresponde à taxa de ocupação do fundo. Vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui. Um fundo imobiliário possui 10 imóveis. Vamos supor que é um fundo de lajes corporativas e ele possui 10 lajes corporativas, tá? Para ficar mais fácil aqui a gente exemplificar. E uma dessas lajes corporativas está vaga. Então o fundo tem uma taxa de vacância física de 10%. Se 2 lajes corporativas dessas 10 estivessem vagas, a vacância seria de 20%. Então essa é a vacância física. É o quanto, qual a porcentagem daquele ativo ou daqueles ativos que estão vagos. A segunda forma de vacância é a vacância financeira, que é a renda que deixa de ser obtida pelos espaços não alugados. Vamos lá continuar no mesmo exemplo aqui de um fundo com lajes corporativas que tem 10 lajes corporativas. Vamos supor aqui no exemplo que cada laje, cada uma dessas 10 lajes corporativas representa 10% da receita do fundo. Se ele tiver uma laje que não está alocada, significa que ele está deixando de ganhar 10%. Então essa é a vacância financeira, o quanto o fundo deixa de ganhar com o espaço que está vago. Outro exemplo aqui de vacância financeira, no mesmo exemplo, 10 lajes corporativas, um dos inquilinos, agora estão todas locadas, mas um dos inquilinos deixa de pagar, ele fica inadimplente. Então o fundo, e essa laje representa 10% também do fundo, da receita do fundo. Então o fundo tem também uma taxa de vacância financeira de 10% por conta daquele inquilino que está inadimplente. Essa é a vacância. A gente tem que tomar muito cuidado aí com a vacância e não escolher fundos que tenham uma taxa de vacância muito alta. Eu trouxe o exemplo aqui do fundo HGLG11, que atualmente ele tem uma vacância física de 6,9% e uma vacância financeira de 6,5%. É um número máximo que eu gosto de escolher fundos imobiliários, que eu tenho como regra aqui para mim, é de 8%. Até uma vacância de 8% eu aceito, acima de 8% eu já não gosto muito, eu prefiro um pouquinho mais baixo. Também é bom o fundo ter ali um pouquinho de vacância, 4, 5, 6%, quando você for investir,
porque assim tem mais espaço para o fundo aumentar os dividendos. Por exemplo, aqui o HGLG11, ele tem 6,9% de vacância física. Se ele conseguir locar esse 6,9%, muito provavelmente os dividendos vão aumentar. Então você tem um espaço ali para ter um aumentinho nos dividendos. Então um pouquinho de vacância é bom, mas no meu caso aqui, no máximo 8%, eu acho que já está bom. Acima de 8% eu já acho meio complicado. Aí o fundo acaba deixando de ganhar ali um dinheiro caso ele demore para alocar esses 8%. E o segundo risco aí dos fundos imobiliários é o risco de crédito. É aquela mesma situação, fazendo uma analogia aqui, quando você vende algo para alguém, para um amigo ou para um parente, e ele acaba não te pagando, né? O risco da inadimplência. Deixa aqui nos comentários se já aconteceu com você de você vender algo para um amigo ou um parente e essa pessoa acabar não te pagando. Comigo já aconteceu e a gente tem que ficar esperto para não acontecer isso com os fundos que a gente tem na nossa carteira. O risco de crédito ele é mais específico dos fundos de papel, porque eles investem majoritariamente nos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, né? São títulos de dívida do setor imobiliário. E eles possuem o risco da inadimplência desse título, ou seja, o emissor, quem emitiu o CRI para o fundo, não pagar nem o principal e nem os juros. Então o título ficaria inadimplente, né? Teria esse grande risco aí de crédito nos fundos de papel. A maioria dos títulos que os fundos imobiliários de papel têm no seu portfólio possuem imóveis como garantia, mas não são todos os CRIs que o fundo possui na carteira que têm imóveis reais como garantia. Alguns fundos eles fazem umas operações, né? Algumas operações, não são todos os fundos também, que não possuem ativos físicos como garantias. Por exemplo, um CRI emitido por uma empresa, por exemplo, a Ambev, que é uma empresa muito grande, né? Tem um balanço muito robusto. A única garantia que entra para o fundo é justamente esse balanço da empresa. A empresa tem receitas muito altas, um lucro muito alto e acaba não precisando dar garantias reais. O fundo aceita apenas o balanço da empresa como garantia. Não é uma coisa que eu gosto muito, eu prefiro quando essas operações são lastreadas em algum ativo real. Eu acho muito mais seguro. A maioria dos fundos, eles fazem, né, a maioria das operações com ativos reais como garantia, mas alguns acabam tendo ali apenas o balanço dessa empresa, né, de uma empresa que seja muito sólida como garantia. Eu trouxe aqui como exemplo alguns CRIs do MXRF11, eu tenho dois aqui para a gente dar uma olhadinha. O primeiro é esse aqui, o penúltimo, que o devedor é a Rio Ave, o valor é de 62,65 milhões, é do setor residencial, e aqui a gente tem as garantias, né? A gente tem aqui uma cessão fiduciária, alienação fiduciária de imóveis, então aqui tem imóveis físicos como garantia, também tem aval dos acionistas, tem um fundo de reserva e um fundo de despesas também como garantia. Então tem várias garantias aqui nesse CRI. O segundo aqui é para a FEMSA, que é a Coca-Cola aqui no Brasil, no total de 57,99 milhões, e também tem a alienação fiduciária do imóvel, propriamente dito, um fundo de reserva e um seguro patrimonial. Então, quanto mais garantias o fundo tiver nas suas operações, melhor, mais seguro vai ser. Caso esse emissor, esse devedor, fique inadimplente, o fundo consegue ir lá e tomar essas garantias e vender no mercado e conseguir receber aí o seu valor. Você olha sempre no balanço patrimonial dos fundos, tá? No relatório, para você ver se tem essas garantias reais ou não. Alguns fundos não trazem isso no relatório, então você pode entrar em contato com a gestão e eles vão te passar. Dê preferência para aqueles fundos que têm ali garantias reais, ou pelo menos a maioria do portfólio com garantias reais. Assim vai ficar muito mais seguro e o risco de crédito aí não vai existir na sua carteira de investimentos. E o terceiro risco dos fundos imobiliários é um fantasma aí que já vem assombrando os investidores já há algum tempo, que é o risco da tributação dos dividendos. A isenção dos dividendos dos fundos imobiliários já existe há 17 anos. Lembrando que só os dividendos são isentos aqui no Brasil, por enquanto. O ganho de capital ele é taxado em 20% aí sobre o lucro líquido. Se você comprar um fundo imobiliário por R$100 e vender por 200, você vai ter que pagar 20% ali daqueles R$100 que você ganhou. Já os dividendos eles são isentos de imposto de renda. E existem várias tentativas, né? Já tivemos várias tentativas de tributar os dividendos aqui no Brasil já faz muitos anos. Existem também notícias circulando aí sobre a taxação dos dividendos, tanto nos fundos imobiliários como também nas ações. Como essa matéria aqui, os dividendos estão ameaçados.
com a tributação pode afetar os seus investimentos. Então existem várias propostas, várias tentativas de tributação dos dividendos das ações e também dos fundos imobiliários. A proposta que está circulando agora é uma taxação de dividendos dos fundos imobiliários apenas para quem recebe acima de R$400 mil por mês dos fundos imobiliários. Quem recebe abaixo de 400 mil por mês estaria isento dessa tributação. Então essa é a atual proposta aí que está circulando e vamos ver o que vai acontecer aí no ano que vem. Eu acho muito difícil eles tributarem os fundos imobiliários, mesmo nessa quantia de 400 mil reais, porque envolvem muitas outras coisas além ali dos dividendos. Não é simplesmente chegar e tributar, porque vai acabar impactando ali todos os fundos imobiliários, toda a cadeia imobiliária aqui no Brasil. Então esse foi o conteúdo, pessoal. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Dúvidas e perguntas deixem nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!